Fala, meus amigos do YouTube, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam ótimos, porque eu estou muito bem. Hoje eu quero falar desse tema aqui, os melhores celulares de 2026 para aguentar o calor do Brasil. É sim, cara. Então, muita gente não sabe, mas o clima, ele interfere em equipamentos elétricos, né? Seja clima de qualquer tipo, né? Seja calor ou seja frio, tá? A parte do frio também tem interferências, né? Às vezes os aparelhos congelam e deixam de funcionar, porque corre riscos graves, né? Então, todos os lados extremos são ruins. O ideal é ter uma temperatura ali a partir dos 20 graus, 25 graus, né? No máximo 30 graus, né? Para ele funcionar bem. Temperaturas altas em equipamentos elétricos, realmente você sofre para estar trabalhando. Uma das perguntas que eu sempre tive é: o que é um celular bom para gravar, né? Então, o que é um celular bom para o YouTube, né? Qual que é o melhor celular possível para o YouTube? Porque a gente sabe que, na verdade, o brasileiro não tem dinheiro para comprar câmera, né? A gente não tem dinheiro para ficar comprando câmera, né? A câmera é bem cara, as lentes caras. Então, o brasileiro precisa de uma coisa que faça tudo. Se possível, editar o vídeo, né? Ele precisa de um negócio que grava o vídeo, edita o vídeo, é uma coisa só, né? O brasileiro não tem dinheiro, tem um salário mínimo, salário de fome, né? Então não dá para fazer muita coisa. Então o que acontece? A gente que quer gravar o videozinho aí do dia a dia, quer compartilhar os nossos vídeos com a galera, com os amigos, a gente tem que se virar, né? Então a melhor forma é o celular. E muita gente me pergunta mesmo, CP, qual que é o melhor celular para gravar, tá? Então eu já vou abordar a primeira temática importante. Gravar vídeos tem a ver com calor, tá? Isso é o primeiro ponto que tu tem que pôr em mente. Calor. Nós temos um calor no Brasil violento, né? Eu fiz uma pesquisa e percebi que a cada ano a temperatura aumenta aí graus, né? Alguns graus, vírgulas graus lá, e vai aumentando. Então a gente está tendo um aquecimento global. Todo ano existe um aumento gradativamente na temperatura. E os equipamentos elétricos, todos eles sofrem com a questão da temperatura, né? E a gente sabe disso, né? Então, qual aparelho eu compro CP para ter um desempenho melhor diante desse calor do Brasil? Então, vem comigo que o vídeo de hoje é esse. Então, melhores celulares, né, 2026, para não ter essa mensagem aqui: alerta de gravação pausada, dispositivos superaquecidos. Todos os aparelhos fazem isso, com mensagens diferentes, é claro, mas todos fazem. Beleza, preciso de você entender que nós temos um negócio chamado triângulo de fogo. O que é isso? Para gravar na qualidade 4K 60 fps, que é a qualidade que hoje em dia mais vigora, né? Hoje em dia as pessoas estão optando por qualidade, e qualidade significa 4K 60 fps porque você consegue abranger uma dimensão muito maior, que consegue dar zooms muito maiores e com qualidades muito melhores. Então o padrão de hoje em dia de gravação de vídeo é 4K 60 fps. Então, se você quer gravar em 1080, perfeitamente, pode gravar. Mas a grande galera profissional que trabalha com vídeo celular prefere o 4K 60 fps, tá? O processamento da imagem de um 4K, ele vai processar e analisar 60 fotos de 8 a 12 megapixels por segundo, cara. Isso aqui é um processamento violento. A máquina do celular, ela vai ficar fervendo, né? Inclusive aplicando HDR, que é um detalhe gráfico muito mais eficiente, estabilização de cor em tempo real. Então isso aqui parece palavras simples, mas isso aqui é um trabalho gigantesco do processador. Você não faz ideia como que é pesado fazer isso. Além do celular estar processando essa quantidade de bits e de megabits de imagens, você também tem uma escrita, né? Você está gravando aquela informação dentro do seu celular. Isso também gera calor. E ao mesmo tempo, a tela do seu celular, ela está servindo como monitor, né? Então você tem uma tela de brilho alto para saber se a qualidade está boa, antena buscando sinal, você tem um sistema todinho trabalhando, né? Parece que é só uma atividade, gravar um vídeo, mas na verdade um monte de coisa que está sendo processada ali. Áudio, vídeo, rede de internet, tela, brilho,
Então você tem um monte de processamento que gera calor no seu celular, tá? Se você me perguntar o que mais gera calor no celular, né? As câmeras e a tela. A tela em primeiro lugar, as câmeras e o processador, as atividades do processador. Isso aí tudo gera calor. E como você sabe, a maioria do Brasil é um calor intenso. Nós temos regiões que variam de 22 graus a 45 graus de Cuiabá, por exemplo. Nós temos uma quantidade de calor terrível. Além disso, tem umidade de ar, que tem lugares muito secos e tem lugares muito úmidos. Então o aparelho realmente sofre para trabalhar, né? Então isso gera uma pressão gigantesca nos seus equipamentos elétricos e o celular é o campeão para trabalhar. Cara, eu não sei nem como o celular aguenta uma temperatura tão alta, né? Mas ele trabalha ainda, né? Todos os modelos, desde o iPhone ao Galaxy, ao LG, todos eles têm problemas com temperatura, todos. Ah, você vê o iPhone? Tem. Lógico que tem a mensagenzinha do calor lá no iPhone. Não há nada que aguente o calor, pessoal. O calor é extremo. Inclusive, existem algumas soluções que é colocar um cooler, né, um fan cooler, né, atrás do seu aparelho. Tem gente que faz isso. Você pega uma fanzinha, né, própria para celular, com imã, coloca atrás do celular para tentar refrescar e ajudar. Outra solução possível é você gravar em 4K, 30 FPS, por exemplo, ou 24 FPS. Mas quem quer perder qualidade, não é verdade? Então, nós temos alguns problemas em o trabalho do celular ser eficiente para poder garantir as imagens que você precisa. Mas a pergunta é essa, quais são os celulares que conseguem gravar em 4K 60 FPS e não ficar desarmando, né? A tela não cair, a gravação não parar? Então, vamos lá. É importante você entender que nenhum celular consegue gravar em altas temperaturas, tá? Ele tem um sistema de controle interno, né, que ele, para não danificar o aparelho, ele desliga antes de atingir a temperatura máxima. Por isso que a tela desarma, tá? Para tentar reduzir o calor. É muito quente, pode derreter os equipamentos, os componentes elétricos, tá bom? A câmera versus o celular. O que acontece com a câmera e com o celular? Na verdade, a câmera esquenta até mais que o celular, tá? Mas por que ela não desarma? Beleza? Então vamos lá. Como vocês podem ver, o celular fica super aquecido e a câmera aguenta bastante. Para uma câmera parar de funcionar é muita temperatura alta, tá? O que tem no celular que faz, né, parar a filmagem? Bom, o celular ele tem uma proteção automática. Eles são projetados para aplicativos, tá? Apps, aplicativos normais. Quando a temperatura interna sobe demais, o sistema operacional interrompe a gravação, tá? Para proteger o aparelho. Então, o que acontece? O celular tem um sistema de proteção, por isso que ele desarma, né? Os componentes, tudo está muito próximo, né? No celular nós temos uma GPU, nós temos um CPU, uma bateria, um sensor, a tela, tá tudo próximo e tudo gera calor. Por isso que gera um acúmulo muito rápido de calor. Os fabricantes preferem desligar as funções pesadas, né, como o vídeo 4K 60 FPS, beleza? Bom, as câmeras DSLR, pelo contrário, elas já são câmeras projetadas para aquecimento, né? Ela prioriza a gravação, então ela não vai ficar desarmando à toa, né? Ela não vai ficar fechando a sua filmagem, ela prioriza a sua gravação, né? As câmeras profissionais são projetadas para não parar em meio à filmagem, porque perdem uma cena pode ser crítico. O corpo dela é maior, o que ajuda a gerenciar, né, o dissipamento de calor. O corpo metálico também ajuda a espalhar a temperatura. A energia dedicada ao uso das baterias, circuitos otimizados para fotografia, projetada para multitarefas, né? Ela tem uma tolerância infinitamente maior ao calor, porque as câmeras continuam gravando mesmo quando elas estão aquecidas. E olha que a câmera às vezes aquece mais do que o celular. Tá? Então o que acontece? O celular ele desarma, ele para de gravar porque ele tem um sistema de proteção. As câmeras têm esse sistema de proteção, mas a temperatura é muito elevada, então ela consegue ir de boa e gravar em altas temperaturas, tá? Para vocês entenderem, uma filmadora, né, de cinema, de televisão, ela é infinitamente melhor que uma câmera DSLR, tá? Infinitamente. A palavra é essa. Por quê? Porque elas têm um sistema de refrigeração próprio, tem cooler lá dentro, tá? Então eles conseguem, por exemplo, fazer uma gravação ao vivo em 4K, por exemplo, de uma Olimpíadas. Você tá lá gravando em 4K as Olimpíadas, normalmente, beleza?
porque ela tem um sistema próprio de gerenciamento de calor, tem cooler lá dentro e tal, então elas conseguem ter uma estrutura, só que as câmeras elas são bem grandes, também elas são mais pesadas, tá? Então, e elas fazem imagens infinitamente melhores que uma DSLR. A DSLR, por seu lado, ela tem um sistema de gravação infinitamente melhor do que o celular, é óbvio, né? Porque ela tem filtros, ela tem lente, ela tem um processamento, ela tem um sistema de refrigeração. Então o celular ele não consegue competir. Aí você vai chegar e falar assim, mas eu vi a qualidade do celular versus a câmera, está quase a mesma coisa. Sim, meu amigo. Pode até parecer que está a mesma coisa, não vou questionar. Né? Às vezes quando você dá o zoom você vê diferença, mas não é isso o problema é o calor. O problema é na hora de gravar. Na câmera não dá problema de calor, no celular dá problema de calor. Bom, CP, você falou tudo isso, eu entendi que o calor é o vilão da gravação, né? Se a gente possível até ficar num negócio, né, num estúdio com ar-condicionado seria até melhor. Você falou isso tudo, mas eu quero saber, CP, qual que é o celular mais top para gravar que a gente tem no mercado atualmente, tá bom? Vamos lá, vamos dizer para vocês. Antes de entrar nesse tempo, qual que é o celular mais interessante, é impossível dizer também que no escuro, tá? Os celulares perdem para a câmera, tá? Aqui, por exemplo, eu estou usando uma câmera DSLR, né? Se eu fosse gravar no escuro, ia dar muito granulado. Aqui eu tenho uma lente que amplia a qualidade da câmera. Só um adendo aí para vocês, tá bom? Então vamos lá, Você perguntou quais são os tipos de celular mais usados e que tem sido eficiente no calor, que a galera tem conseguido gravar alguns vídeos, né? Tem gente que trabalha em oficina, por exemplo, que é bem quente e consegue tirar algumas tomadas, né? Então vamos lá, nós temos aí, ó, em sistema de calor, que aguenta mais calor, a galera fala, né? Isso aí não é eu, é o público, fala que o iPhone é um dos celulares que mais aguenta calor, tá? Então o iPhone 14, por exemplo, Pro Max, é um queridinho aí da galera. Ele tá na faixa dos 4.300, né? Às vezes você acha até mais barato aí, 4.000, tá? É um celular que ele grava 4K a 60 fps, não é o melhor iPhone, é óbvio, né? É o 14, nós já tá no 17, se eu não me engano. Ele tem estabilização ótima, estabilização, gerenciamento de calor ótimo, tá? E tem câmeras muito tops, câmeras grandes e boas, tá? E ele tem um gerenciamento de calor legal que aguenta pancadão, né? Você tá lá no calor do Rio de Janeiro e tá fazendo aquela tomadazinha lá, ó, da praia e o bicho aguentou. É claro que se você passar dos 10, 20, 30 minutos, pode ser que apareça a mensagem do calor, porque realmente aí tu tá querendo demais, né? Tu tem que fazer tomadas pequenas, ou então colocar um cooler atrás do celular para ele aguentar essas temperaturas da praia, né? Beleza? Mas é um dos celulares que mais aguenta calor, é o iPhone. Posso dizer, se você comprar um iPhone, né, 14, tu vai ficar muito satisfeito com as filmagens. Eu não tô falando de fotografia, o negócio aqui é vídeo para YouTube, tá? Que se lasque fotografia. Eu nem gosto de fotografia, o negócio meu é vídeo para YouTube. Então, para vídeo para YouTube, top demais. 4K 60 fps, show de bola, câmera traseira aí funcionando de boa, tá bom? Celular da parte de outro tipo de modelo. Nós temos o S24 Ultra, que é o celular que eu comprei, tá? Eu ia comprar o S25, tá muito caro, muito caro. E aí vai chegar, né? E vou mostrar para vocês como é que foi a compra e tudo direitinho. Então guarda aí. Então eu comprei o S24 Ultra porque é um celular muito testado. A galera fala muito bem das câmeras dele. Ele tem um ótimo sistema de câmeras ótimas, né? Que tem grava em 4K 60 fps com estabilidade ótima, tá? Ele tem aí uma autonomia de 20 a 30 minutos de calor, né? Que então vou ter uma autonomia muito boa em sistemas quentes, né? Em lugares quentes para gravação. O brilho dele, ele é muito bem feito, né? Ele tem um sistema de inteligência artificial da IA que consegue trabalhar ali com busca de imagens, tem um monte de propriedades, mas assim, em termos de calor, ele consegue fazer um gerenciamento bacana, tá? O que importa para mim é que minha cidade é quente e ele vai conseguir gravar nos 4K 60 fps e vai aguentar ali uns 20 minutos, que já tá bom para mim, tá? Que eu não faço tomadas mais de que 20 minutos, tá? Se tiver um calor muito intenso,
ele vai aparecer a mensagem também, não tenha dúvida. Mas ele vai aguentar aí mais do que os outros, tá? Porque o gerenciamento de calor dele é muito bom, tá? Então, como vocês estão vendo, uma das coisas mais importantes na câmera não é o sensor. Não é só o sensor é ótimo. Não é só o processador. Não adianta nada tu ter um processador violento, uma câmera violenta, mas o calor é violento também. Tu tem que ter um gerenciamento de tudo, né, com um sistema de arrefecimento de calor muito bom e eficiente para você conseguir gravar. O que adianta chegar, cara, essa câmera aqui grava em 8K, beleza, mas aparece a mensagem do calor e desarmou sua gravação, tá? Então, um celular muito bom para gravação, você vai ficar muito satisfeito, é muito recomendado, a galera que compra só elogios para esse celular. Inclusive, a diferença dele pro S5 é pequenininha. Às vezes nem compensa comprar o S5 não, o S25 não, tá? Bom, outro celular topo de linha é um da Xiaomi. A Xiaomi tem celulares incríveis para gravação. Inclusive saiu o Pro 17, né, que tem uma telinha atrás que você pode se ver gravando. O problema não sai no Brasil, não chega no Brasil. Então eu tenho que mostrar o que está aqui no Brasil, né? Esse celular você encontra para comprar, é um celular muito bom da Xiaomi. E tem câmeras que vão até 8K, né? 4K 60 FPS tranquilo, né? Tem um processamento de desempenho octa-core ali do Snapdragon 8 Gen 4, que é maravilhoso esse processador. Ele tem uma memória de 16 GB e 1 TB interno, então você pode fazer muitas filmagens e às vezes nem precisa de um computador, pode editar no próprio celular também, tá? É uma câmera que aguenta bastante calor. Você tem uma eficiência ali de zoom muito bacana, é um celular muito top para gravação, você não vai se arrepender em ter um celular da Xiaomi Pro desse aqui para gravação e tá num preço mediano, que é o mesmo preço ali para gravação também. Bom, agora eu vou citar alguns modelos aqui que também você pode encontrar ou não no Brasil, depende da situação. Nós temos aí o que eu falei, o iPhone, que é um dos mais eficientes para gravação em termos de calor. Nós temos o S25, o S24, nós temos o Pixel, né, que não acha para comprar essa porqueira, o Xiaomi Pro que tem, o Xiaomi 15 Ultra, o OnePlus Pro, o Sony Xperia também, ótimo celular para gravação, o Vivo X100 Pro, o Oppo Find X37, Hyundai P77 Pro. São celulares incríveis para gravação. Você tem que ver a questão de encontrar no Brasil e o custo para ver o que vai ser relativamente bom, tá? Hoje eu estava balançado entre o iPhone e o Samsung. Preferi o Samsung por causa de aplicativos que eu só acho no Android. Apesar que os aplicativos da Apple são infinitamente melhores do que o Samsung, né? Tende a ser ótimos para trabalho. Para trabalho, a Apple é excelente. O problema da Apple é compatibilidade. Tu compra um notebook da Apple e vai usar o Datashow. Aí eles não são compatíveis. Por quê? Você precisa do Datashow da Apple. Então as compatibilidades são ruins. Mas em termos de programas, a Apple é violenta, tá? E sim, a Apple consegue, né, o sistema do iPhone consegue fazer filmagens em regiões bem quentes e segurar sem desarmar, tá? Agora você vai me perguntar, celulares baratos, aí que tá o problema. Celulares baratos, para ele ficar barato, eles usam componentes baratos, concorda? Capacitores baratos, né? Usa alguns circuitos ali de liga, né? Com potenciômetro, algumas conexões que não são tão bem feitas. E aí, quando o aquecimento sobe, é lógico que ele vai desarmar mais rápido, né? Então, você pode até gravar 4K, mas quando chega ali numa temperatura, ele desarma, porque ele não aguenta tanta pressão, tanta temperatura, tá? Então, para YouTube, é alguma dessas opções aí. O S24, o S23 FE é muito bom para fazer gravação, né? Um S25, né? um iPhone 16 ou iPhone 17, né? Um Xiaomi 15 Pro, todos eles são muito bons para gravação. E um detalhe que é importante que a gente não pode esquecer: calor. O calor é o nosso maior inimigo em eletrônicos. E eu não estou falando só de celular, todos os eletrônicos, tá? Então a gente fica olhando só o valor da câmera. A câmera é 50 megapixels. E daí? É 50 megapixels, mas está desarmando o calor? Entendeu? Então você tem que olhar outros parâmetros
E um dos parâmetros mais importantes em celulares para gravar vídeo do YouTube é arrefecimento. Se você quiser gravar em eficiência, é bom você ter um ambiente controlado, né? Um estúdio, por exemplo, com ar-condicionado, vai ajudar muito o seu aparelho a processar os dados mais eficiente e ter gravações ainda melhores, tá bom? Então é isso aí, esses são os celulares de 2026 mais indicados para gravação de vídeo do YouTube. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal aí. Valeu? Até a próxima, valeu, fui!